Essa semana vai começar o julgamento que irá caçar o Bolsonaro. E ele tá tão desesperado com a possibilidade de levar um 7-0, que é um placar desastroso, frustra completamente as estratégias futuras dele, que ele teve que pedir desculpas sobre aquela fala do grafeno nos imunizantes, né? Que o grafeno tem nos imunizantes e desce para as bolas, e transformou o Bolsonaro no ex-presidente manja-saco. A gente tem o senador manja-rola e agora o Bolsonaro manja-saco. Ele fez esse pedido humilhante de desculpas pelo seguinte: ele sabe que vai ser julgado não somente pela reunião com os embaixadores, mas por todo o contexto, e isso pode levá-lo ao 7-0. E eu começo a perceber aquilo que nós falamos há muito tempo, que esses julgamentos no TSE irão moldar o comportamento dos bolsonaristas. Coloca nos comentários. O Bolsonaro, ele se humilhou pedindo desculpas. Você gostou disso? Nesse julgamento ele vai levar 7-0 ou não? O comportamento dos bolsonaristas será moldado? Deixa o seu like se você gosta do Bolsonaro se humilhando e do apelido Manja-Saco e se inscreva no canal. Essa farsa toda do Bolsonaro a respeito do grafeno aconteceu nesse fim de semana. E foi um desastre pra ele. Os advogados devem ter ficado assim de cabelo em pé. Amigo, que asneira você tá falando, cara? A gente fez esse evento pra promover uma agenda positiva pra você e você vem e fala essa bobagem, você tá ficando louco. Porque o Bolsonaro, mais uma vez, soltou uma notícia falsa a respeito dos imunizantes. Ele falou que ele leu na bula da Pfizer. Eu não sei como o Bolsonaro... A fake news já tá aí. Bolsonaro lendo alguma coisa. O Bolsonaro não sabe ler. E de fato não sabe mesmo. Que ele falou que tem grafeno nos imunizantes, ou dióxido de grafeno, enfim, óxido de grafeno, enfim, não interessa. E esse dióxido de grafeno, essa substância, desceria para as bolas. Ele está muito preocupado com o saco alheio. E aí ele teve que pedir desculpa. Foi ridículo. Primeiro que na hora que ele falou, todo mundo constrangeu todo mundo lá, o que esse mané tá falando? E ele teve que pedir desculpa. Porque os advogados ficaram malucos. Cara, a gente falou pra você ficar em silêncio e você volta a falar sobre fake news. E aí publicou numa rede social um pedido de desculpas, disse que ele é um entusiasta do grafeno, né? Se empolgou, como ele sempre faz, é um grande covardaço. Igual quando aconteceu no julgamento da Maria do Rosário. Maria do Rosário agora que voltou o julgamento, ele tá lascado, ele vai ser destruído pela Maria do Rosário. Link aqui no card. Ele falou, não, foi uma canelada, né? Foi uma empolgação no momento, tudo é empolgação no momento, né? O Bolsonaro falou, ele viu lá um cara bonitão, me empolguei, fui na empolgação no momento. Tudo pro Bolsonaro é empolgação no momento. Eu sou um entusiasta do grafeno, então me empolguei. Fiz uma confusão. Cara, que confusão? Como que você é um entusiasta do grafeno e fala de uma situação prejudicial da substância? É sempre a mesma papagaiada covarde do Bolsonaro. É um grande covardaço. E ele tá com medo, porque nessa semana vai começar o julgamento dele, dia 22. Pode ser que haja pedido de vista, mas ele vai ser cassado. Até agosto, Bolsonaro estará cassado. A Folha de São Paulo trouxe uma informação quente, muito interessante, sobre a forma que o julgamento do Bolsonaro vai acontecer. O Bolsonaro vai ser julgado pelo objeto principal, que é a reunião que ele teve com os embaixadores, mas os ministros do TSE vão levar em consideração todo o contexto do Bolsonaro, de ataque principalmente ao TSE. O Benedito Gonçalves, que é ministro do TSE, é o relator do processo contra o Bolsonaro. Ele já deu essa indicação, que ele vai acabar fazendo o julgamento levando em consideração todo o contexto do Bolsonaro. Vários de seus pares concordaram com essa linha. É uma linha diferente do TSE que foi adotada em 2017. Em 2017 houve uma ação movida contra a chapa Dilma Temer. Mas a Dilma já tinha saído do poder. Sim, mas o Temer poderia ser cassado por conta dessa ação. O TSE rejeitou esse pedido de cassação da chapa. Só que na hora que o processo estava encaminhado, novas provas surgiram, de caixa 2, essas coisas todas. Só que o TSE falou o seguinte, não, essas provas elas vieram depois que a ação foi enviada, então nós não vamos considerá-las. Há uma mudança, portanto, de entendimento do TSE com o que havia acontecido no passado. E por óbvio que essa fala do Bolsonaro o prejudica, porque se o TSE vai avaliar todo o contexto e não somente a reunião, o Bolsonaro, mesmo 6 meses após ter deixado a presidência, continua falando essas bobagens, propagando notícia falsa, e isso acaba, claro, o prejudicando. Porque mostra que o Bolsonaro não mudou o seu comportamento. Teve CPI contra ele, nós tivemos 700 mil mortos, o Bolsonaro vai ser cassado, foi derrotado, e mesmo assim, ele continua propagando desinformação. Então, já que vai haver todo um caráter holístico,
vai haver todo um contexto para a cassação do Bolsonaro, não somente um elemento que motivou a ação, é claro que essa fala o prejudica. Eu vejo, pessoal, como nós já falamos num vídeo, link aqui no card, sobre a cassação da Zambelli e do Bolsonaro. Eu acredito que esse pedido de desculpa do Bolsonaro já faz parte de uma pedagogia do TSE com relação aos bolsonaristas e ao bolsonarismo. Eu acredito que os julgamentos de cassação do Bolsonaro, da Zambelli e de vários outros bolsonaristas vai acabar moldando o comportamento do bolsonarismo. A gente sabe que desde o início de 2023, 9, 10 parlamentares bolsonaristas, deputados estaduais e federais, foram cassados, perderam os seus mandatos, mostrando que há uma disposição do TSE para puni-los. O mais recente foi o Deltan Dallagnol. Até mesmo o Rogério Marinho, que é senador, pode perder o mandato dele. Então eu vejo que eles vão se adaptar cada vez mais temendo a justiça. Então eles vão ter ali coleiras e focinheiras para que eles parem de ter esse comportamento de ataque às instituições. Vai ser uma mudança. O julgamento do Bolsonaro e da Carla Zambelli, que vai acontecer futuramente, provavelmente, vai ser muito pedagógico para o futuro dos bolsonaristas. Por esse motivo que os advogados do Bolsonaro estão pedindo para que ele fique em silêncio até o dia 22. Esse é o objetivo. Bolsonaro, fica quieto, não fala nada, pelo amor do Silas Malafaia. Se você continuar falando, se você continuar manjando o saco, você vai nos prejudicar na nossa defesa, na nossa estratégia. Então cala a boca, fique em silêncio. O evento de Jundiaí, que o Marcos Pontes estava falando, né, o astronauta, e depois o Bolsonaro apareceu e falou aquela bobagem do grafeno, foi um evento para ser uma agenda positiva do Bolsonaro. Uma agenda que repercutisse positivamente. Mas o que acabou acontecendo? A única coisa que repercutiu foi justamente a fala do grafeno. Bolsonaro propaga mais uma vez notícia falsa a respeito de imunizantes, piriri pororó, toda aquela história. Então é melhor que ele fique em silêncio. Porque a depender do que ele possa falar, como ele vai ser julgado, como nós falamos, num contexto que é maior do que a reunião dos embaixadores, ele pode acabar sendo punido pelo voto do Cássio Nunes contra ele. E ele quer evitar o máximo o voto do Cássio para não ficar 7-0. O placar de 7-0 é desastroso para o Bolsonaro, em termos de estratégias futuras. Porque vai mostrar que não houve nenhum tipo de entendimento divergente com relação do TSE contra ele. O melhor para o Bolsonaro seria o seguinte: cassado, some do noticiário, desaparece, a notícia não... Bolsonaro deixa de ser uma notícia quente, já foi cassado mesmo, o interesse cai. Mas, como o Bolsonaro fala muita bobagem, e se vier o 7-0, vai ser desastroso, porque a CPI vai continuar pautando a mídia com assuntos relacionados ao Bolsonaro. Ele não tem somente problemas políticos de ordem da cassação, mas ele também tem outros problemas, como problemas criminais, Mauro Cid e afins. Então, a CPI vai feder com o Bolsonaro, com a devassa que vai ser promovida dentro da comunicação bolsonarista, como nós já falamos também, tem link aqui no card. O futuro do Bolsonaro é simplesmente terrível, ele vai ter muitos dessabores e nós vamos dar muita risada dele. Como nós prevíamos e sabíamos que o futuro de Bolsonaro seria exatamente assim, mas ele ainda não se concretizou. Só vai se concretizar quando ele estiver lutando um jiu-jitsu muito gostoso no banheiro da prisão.